Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Camila Almeida. A prática de hoje é uma prática restaurativa com foco no período da TPM ou da menstruação. Essa aula vai ter uma ênfase em liberar a região do quadril e lombar, então pode ser também benéfica para pessoas que estão buscando isso, independente das condições aí do corpo. Comece numa posição sentada que seja confortável para você. Se quiser, coloque uma almofada embaixo do quadril, veja como prefere. E vai começando a perceber o seu corpo, faz só assim um scanner de como você está se sentindo, do quadril até o topo da cabeça, percebe a sua coluna e tenta deixar os braços, o pescoço bem relaxados. Faz esse scanner observando também como está a sua respiração, então sente o ar entrando e saindo. E aí dessa posição, escolha uma das pernas para ficar cruzada à frente primeiro. Inspire aí, quando solta o ar, vai rolando pela cabeça, indo lá para frente, até onde for confortável para você, buscando manter os isquios bem pesados em direção ao chão. Solta bem a cabeça e deixa essa postura ser bem passiva. Mantenha a atenção lá no ar entrando e saindo do seu corpo. E vai soltando o corpo para o chão. Daqui, inspire e vai mobilizando a coluna de novo para o seu eixo. Leve as mãos um pouquinho para trás do quadril, pressione o chão e vai subindo a pelve lá para cima, conecta o bumbum e abre o peito para o céu. Daqui, vai voltando a pelve para o chão, levando o corpo à frente, com a cabeça indo em direção ao chão. Fica aí por um momento, solta bem o ar. Ao inspirar, vem desenrolando a sua coluna e vamos repetir esse movimento. Apoia as mãos, empurra o chão, sobe o quadril, abre a frente do corpo. Vai sentando de volta, leva o corpo à frente, pesa o topo da cabeça para o solo. E daí, quando inspirar, volta montando a sua coluna. Muito bem. Só troca a perna que está na frente, vamos repetir essa mesma sequência do outro lado. Então, quando soltar o ar, vai pela cabeça, arredondando a frente, deixa os braços alongarem e solta o peso em direção ao chão. Vai deixando essa pose ser bem restaurativa, bem passiva, cedendo cada vez mais o peso lá para a gravidade. Vai sentindo abrir os espaços das costas, das axilas, do quadril. E sente o ar entrando e saindo do seu corpo. Quando inspirar, volta, mobilizando a coluna e já vai levando as mãos lá para trás. Pressiona o solo, vai subindo a pelve, abre a frente do corpo, estica bem o braço. Vai sentando de volta e já leva o tronco à frente, pese o topo da cabeça arredondando. Quando inspirar de novo, volta desenrolando a coluna de baixo para cima e vamos repetir. Levou as mãos lá para trás, pressionou, subindo a pelve, inspira, volta, sentando, leva o tronco à frente, pesando o topo da cabeça. E ao inspirar de novo, volta mobilizando a sua coluna até chegar com o olhar lá para o horizonte. Muito bem. Daqui, afasta sua perna direita lá para a lateral e deixa a esquerda dobrada à sua frente. Vem crescendo o braço esquerdo, solta o ar e alonga lá para sua lateral, por cima da perna alongada. Cresce o braço lá por cima da cabeça e deixa o outro braço bem pesado para o chão. Respira aí, sente abrir a lateral do seu corpo. Daqui, vai virando para a perna esticada, deixa os braços pesados para o chão e relaxa a cabeça em direção ao seu joelho.
Vá até onde for confortável para você, se quiser faça pequenos pulsinhos e sinta os dois lados do quadril pesando para o chão, fazendo uma oposição ao topo da cabeça. Daqui, inspira, vai montando a coluna e já leva o braço esquerdo para trás do seu quadril, apoiando lá no chão. Continua circulando o braço direito, vai subindo a pelve, leva o braço direito lá para trás, abre o seu peito para o céu. Vem voltando, sentando, circula o tronco, vai lá por cima da perna e monta a coluna. Mais uma vez, torce lá para trás, apoia a mão, se empurra, sobe a pelve, pensa em abrir o quadril lá para frente. Deixa o braço, volta sentando, circula o tronco e monta a coluna até centralizar. Muito bem. Daqui, só dobre a perna esquerda, apoiando o pé no chão, puxa bem esse joelho para você. Abraça a perna com a mão direita, com o braço direito e torça para a sua esquerda, deixa o olhar crescer lá para longe. E sente a torção nascendo do quadril, chegando até o topo da sua cabeça. A mão de trás te dá um suporte. E a perna e o braço que abraça a perna, pressiona ela na sua direção, favorecendo a torção da coluna. Daqui vai centralizando de volta para as pernas e vamos trocar de lado. Então, estica agora a perna esquerda e dobra a direita. Vai crescendo o braço direito lá para o teto, solta o ar e alonga lá para a sua lateral. No seu melhor, mantenha os seus dois ombros olhando para sua frente e sente bem o peso, principalmente do quadril direito, buscando o chão. Solta a cabeça. E daqui vai virando para a perna, deixa os braços ao lado dela e solta bem a testa lá em direção ao seu joelho. Se quiser, faça pequenos pulsinhos. Vai soltando a sua coluna, buscando deixá-la cada vez mais maleável. Solta o peso para o chão. Daqui ao inspirar, vai montando a coluna e vamos para aquela extensão. Leva a mão direita lá para trás, vem subindo o quadril, circula o braço esquerdo, abre o peito lá para o teto. Deixa o braço aí ao lado, vai sentando, circulando o tronco em direção ao joelho, volta desenrolando a sua coluna e centraliza. Vamos de novo. Rodou para sua direita, desenha um grande círculo com o braço esquerdo, abre a frente do corpo. Vai sentando o quadril, circula para a perna e monta a sua coluna até olhar lá para o horizonte no centro. Vira em direção à perna esticada, dobra a sua perna direita, puxa ela para pertinho de você e abraça com o braço esquerdo. Mão direita vai lá para trás e você roda sua coluna para a direita. Abraça bem a perna para te ajudar a torcer. E sente o topo da cabeça buscando o teto. Respira. E daí vai voltando. Muito bem. Deixa as duas pernas afastadas agora, onde você ainda possa manter o quadril bem apoiado no solo. Quando solta o ar, vai descendo pela sua cabeça e vai mobilizando a coluna lá para frente. No seu melhor, os dedinhos do pé mantém olhando lá para o teto em flex. Solta o peso da cabeça e veja como prefere o apoio dos braços. Se precisar, fica no apoio das mãos, deixando o corpo mais para cima. Ache uma posição que seja confortável para você.
Mantenha aí a percepção da sua respiração e essa sensação do corpo bem pesado para o chão. Se precisar, dar uma dobradinha dos joelhos. E aí, devagar, com a ajuda das mãos, vai desenrolando a sua coluna até chegar na vertical. Agora, junte as pernas e pegue uma almofada, se você tiver uma aí perto, coloque ela em cima aí das suas pernas. Ao soltar o ar, arredonda por cima das pernas e aí veja se você prefere a cabeça para baixo ou para o lado, no caso de você estar em uma almofada. Se você não tiver com uma almofada, só deixa o tronco pesado por cima das pernas. Mais uma vez, se precisar, dá uma dobradinha dos joelhos, se deixa bem o corpo aí pesar em direção ao chão. Só troca o lado da cabeça, se tiver em uma almofada. E aí, nesse caso, deixa o seu corpo ir ganhando bem essa forma circular, aproveita esse apoio. E aí, daqui, de novo, com a ajuda das mãos, vai desenrolando a sua coluna até chegar com o olhar no horizonte. Muito bem, deixa a almofada aí de lado, que a gente vai usá-la no final da aula. Passa as pernas para trás, se colocando numa posição de 4 apoios. Daqui, leva o peso um pouquinho mais para as mãos e começa a desenhar um círculo lá com o seu quadril. Então, circula por um lado, passa lá pelos pés e volta pela outra lateral. Faz mais 2 nesse sentido, sentindo o movimento bem lá no seu quadril. Quando chegar nas mãos de novo, inverte o sentido. Vai pelo outro lado e volta. Vai liberando o quadril e sentindo essa transferência de peso entre mãos e pernas. Para 2. Faz só mais uma vez. E aí, terminando essa, volta um pouquinho com as mãos bem embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. Ao soltar o ar, ao inspirar, abre o peito e ao soltar o ar, arredonda a coluna fazendo uma bolinha. Então, inspira, mobiliza, deixa o olhar alcançar um pouco a frente. Solta o ar, manda o umbigo lá para o teto e arrepia igual um gato. Faz mais uma vez assim, inspira, articula abrindo, solta o ar, empurra bem o chão arredondando. Vamos aumentar um pouquinho a amplitude, leva o quadril para trás e agora vai redondinho e deixa o peito ir abrindo lá para frente. Volta puxando o quadril em direção aos calcanhares. Então, vai desenrolando a coluna, levando o peso para as mãos. Volta puxando o quadril para os pés. Faça mais 3 assim, aos poucos, aumentando a amplitude dessa articulação da sua coluna. Então, vai redondo, desenrola, abre o peito, conecta o abdômen de volta para os calcanhares. Faz uma última vez assim. E volta, dessa vez sentando nos calcanhares, deixando os pés unidos e os joelhos afastados. Dá uma respiradinha aí na postura da criança, deixando a testa pesada lá para o chão. Percebe como está a sua respiração e vai observando aí como está o seu corpo, fazendo também o que ele te pedir. Seu braço esquerdo agora vai passar por baixo do tronco, o braço direito continua alcançando e você deixa a orelha esquerda apoiar no chão. Sente essa torção e esse alongamento do seu ombro esquerdo. Respira aí. E aí daqui vai voltando para o centro, vamos só trocar de lado. Cruza o braço direito, deixa o peso do peito em cima desse braço, apoia a lateral direita da cabeça, dá uma respiradinha aí, sente essa torção, enquanto também alonga o seu quadril e a sua lombar.
E aí daqui volta com o braço lá para frente e vai desenrolando a sua coluna com a ajuda dos braços. Agora você vai sentar formando ângulos retos entre a coxa e os joelhos. Então, uma das pernas vai ficar alinhada com a lateral do tapete e a outra com a frente. Olha bem para sua frente e aí vai caminhando as mãos lá para trás, pensando em pesar bem o joelho da lateral do tapete lá para o chão. Então, esse joelho busca o chão e você sente alongar a frente dessa coxa. Percebendo que a sua frente agora é uma diagonal, então você está olhando para onde o seu pubis, para onde a sua pelve está direcionada. Dá uma alongadinha nessa diagonal. Sente abrir a frente do quadril agora. Deixe os braços terem apoio e aí vai voltando os braços, voltando a coluna. Olha agora para sua perna da frente, caminha as mãos à frente e solta o peso por cima dessa perna. Então, mais uma vez, veja onde fica confortável, talvez fique mais confortável com o tronco mais acima, ou de novo, se quiser, por cima de uma almofada. Faça os ajustes necessários para o seu corpo agora. E vai deixando o peso chegar lá para o chão. E de novo, percebe a respiração, vai sempre voltando para ela ao longo da prática, sintonizando com esse movimento do seu corpo. Com a ajuda das mãos, desenrola sua coluna devagar. E aí vai se sentando, deixa os pés apoiarem no chão e só dá uma pesadinha das pernas para um lado, depois para o outro, solta bem o peso para o chão, libera o movimento da coxa no quadril. Terminando para esse lado, vamos fazer a mesma coisa nessa outra lateral. Então, uma perna paralela à lateral do tapete, a outra paralela à frente do tapete. Olhe para onde sua pelve está direcionada e caminhe as mãos para trás nessa diagonal. Pese o joelho da lateral bem em direção ao chão e sente alongar a frente dessa coxa. Respira aí, deixa os braços te darem mesmo suporte. Se preferir, você pode apoiar os antebraços no chão, então veja como prefere. E respira. E aí vai voltando com o uso aí das suas mãos, vira bem de frente para a perna da frente, certifica que ela faz 90 graus, e aí caminha à frente, relaxando o tronco por cima dela. Solta bem o peso. Durante essa postura, o bumbum de trás, o bumbum da lateral, talvez não esteja tocando o chão, não tem problema. Percebe aí as suas costelas expandindo, esvaziando com o ar que entra e sai. Imagina esse ar indo lá para o seu quadril e fazendo esse mesmo movimento de expandir e esvaziar lá na pelve, lá na lombar, abrindo e liberando esses espaços. E cada vez vai pesando mais em direção ao chão. Com o uso das mãos, vai desenrolando a sua coluna. E aí, mais uma vez, se vira de frente para dar aquela pesadinha das pernas para um lado e depois para o outro. Deixa soltar, pesa os joelhos em direção ao chão e dá essa relaxada aí do seu quadril. Muito bem, daqui volte a se colocar de 4 apoios, vamos fazer mais alguns alongamentos aí da perna do quadril. Você vai levar uma das suas pernas lá entre as mãos e pensar em descer o quadril, puxar o pubis para o umbigo e deixar os seus ombros no seu melhor olhando lá para frente.
Se quiser, deixe as mãos no chão ou leve elas lá por cima do seu joelho. Deixa ter peso na perna de trás também e mantenha a conexão abdominal, então não solta todo o peso na perna da frente. Vai pensando em alongar a frente da sua perna que está esticada lá para trás. Então, quanto mais você conectar o abdômen, mais vai alongar esse espaço do flexor do quadril. Daqui, apoia a mão no chão e puxa a perna que está dobrada para você, fazendo uma pequena torção. Respira aí, sente o peito aberto e alcança com o olhar lá para longe. Puxa a perna para você, evitando que o peso vá para a borda externa do pé. Tenta distribuir entre todo o seu pé. Continue assim, ou se quiser, dobre o joelho de trás, alcance esse pé, puxando ele na sua direção, sentindo ainda mais o alongamento lá da frente da coxa. Se isso for demais, volte à posição anterior. Então, vai experimentando. E se quiser também, coloque um bloco ou um livro grosso embaixo da sua mão de apoio. Vai voltando de frente para a perna e vai caminhando lá para trás até se sentar na perna de trás. A perna da frente, no seu melhor, está alongada e você solta o peso do tronco por cima dela. Deixa ter peso também na perna de trás, então o seu bumbum da perna esticada talvez não esteja tocando o chão. Sente alongar lá atrás da perna e mantém os dedinhos do pé olhando lá para o teto no seu melhor. Daqui vai desenrolando a sua coluna e volta a caminhar lá para frente para trocar de pé. Então, reorganiza o corpo e agora leva o outro pé lá entre as mãos. Desce o quadril no seu melhor. Pense em puxar o pubis para o umbigo, abrir o peito lá para frente. E aí, continue aí, ou se preferir, vai levando as mãos lá em direção à sua coxa. Sente bem puxar o pubis para o abdômen, abrindo aí a frente da sua perna esticada. Distribui bem o peso nas duas pernas e deixa os braços te darem um suporte extra para sua coluna. Apoia a mão no chão e vem puxando a perna dobrada para você, rodando agora para o outro lado. Deixa o olhar alcançar longe e a mão que apoia o chão empurra o chão. Lembre-se que você pode usar um bloco, um livro, um apoio para deixar esse braço um pouquinho mais para cima, ter um pouco mais de suporte. Respira aí. E aí, se quiser, dobra o joelho de trás, alcançando o pé, puxa essa perna para você e sente alongar ainda mais a frente da coxa. Sente o peito abrindo enquanto você roda a sua coluna. E aí, solta a perna e vai caminhando lá para trás, esticando a perna da frente e sentando na perna de trás. Solta o ar, soltando o peso do tronco por cima aí da sua perna. Relaxa bem o pescoço, lembra dos dedinhos do pé olhando lá para o teto. E respira, deixa o quadril pesar em direção ao pé e o topo da cabeça pesar em direção ao chão. E aí vai desenrolando a sua coluna devagar e vai caminhando de novo lá para frente, volta a perna para trás. Senta lá para os calcanhares e dá só uma arredondadinha da coluna. Se quiser agora, deixa os braços ao lado das pernas. Imagina assim, bem uma sementinha.
E aí, daí, com a ajuda dos braços, vai desenrolando a sua coluna. E vamos fazer uma pequena série agora deitado. Então, daqui só passa as pernas lá para frente e vai rolando a sua coluna até se deitar completamente aí no chão. Daqui, puxa a sua perna direita para você e deixa a esquerda ou dobrada ou esticada. Veja como fica mais confortável. Sinta as costas bem apoiadas no chão e acha mesmo essa pressão aí dessa perna em direção ao seu peito. Vai tentando liberar esse espaço aí atrás desse quadril, desse lado da lombar, enquanto a outra perna pesa em direção ao chão ou fica dobrada, dependendo aí do seu apoio. Cruza a perna direita por cima da esquerda e aí puxa os pés na sua direção, buscando segurar um pé com cada mão. E aí, no seu melhor aqui, você quer mandar os pés bem para as laterais, como se quisesse afastar um do outro. Se quiser aqui, faça pequenos balancinhos para a lateral. E vai no seu melhor, deixando o sacro pesado. Então, tudo bem, o bumbum desapoiado no chão, mas ao mesmo tempo você quer achar aí uma posição pesando o sacro, tentando ganhar um espaço aí nessa região, sacro e ilíaco. E puxa os pés para longe um do outro, mantendo as pernas cruzadas. Se essa posição for demais para você, apenas mantenha os pés apoiados no chão. Vai voltando o pé esquerdo para o chão, afasta os braços para a lateral e aí pesa as pernas lá para a sua esquerda, enquanto a cabeça direciona levemente para a sua direita, fazendo uma torção. Sinta os dois ombros buscando o chão, enquanto os joelhos buscam a lateral. Vá até onde você pode, mantendo seu ombro direito apoiado. E respira aí, sente toda essa lateral alongando, busca relaxar bem o peito e as costelas, evitando que elas pulem lá para fora. Olha de volta para o teto e vem centralizando as suas pernas e descruzando. Vamos para o outro lado. Puxa a sua perna esquerda e vê o que você prefere com a direita, ela dobrada ou esticada. Respira aí no centro, percebe como tá esse lado, veja se você precisa fazer algum ajuste. E aí vai dobrando o joelho direito, cruzando a perna esquerda por cima da direita. Puxe os pés na sua direção e lembre dessa intenção de mandar um pé para cada lado, um para longe do outro. Se quiser, faça pequenos balancinhos aí de um lado e outro, bem pequenininhos mesmo. E mais uma vez, deixe o peito, as costelas descansando para o chão, busca o apoio dos ombros para o chão, deixe o pescoço relaxado, sente aí a base da cabeça apoiada, o nariz direcionado bem lá para o teto. E respira, sente alongar o seu quadril, a sua lombar. Vai voltando as pernas para o chão, apoia a perna direita, afasta os braços e deixa agora as duas pernas caírem para a direita enquanto você olha para a sua esquerda. Pese os ombros em direção ao chão. Sente a sua posição dos joelhos em relação ao seu ombro, principalmente esquerdo. E respira. Buscando relaxar nessa postura, fazendo os ajustes necessários para o seu corpo hoje.
Vai voltando o olhar para o teto e retornando as pernas lá para o centro. E descruzou as pernas, sente como você tá. Muito bem, vamos usar agora a almofada se você tiver uma aí por perto. Ela vai ficar embaixo ali da sua coluna, torácica principalmente. A altura da coluna vai depender aí da sua almofada, do seu tamanho. É importante que se você tiver só com uma almofada, você tenha apoio para a cabeça, você não quer tensionar o pescoço. Então, qualquer coisa, pega uma segunda almofada ou bloco para apoiar a sua cabeça ou desça um pouquinho na almofada para ter apoio para ela. E aí as pernas podem ficar assim, com os pés unidos e joelhos afastados ou de qualquer outra maneira que você preferir. Deixa os braços abertos para o lado e deixa o tronco pesar por cima da almofada, de maneira que vá abrindo aí toda a frente do seu tronco de uma forma passiva. Respire aí, sente esse arco que forma na sua coluna. E se você tá com essas pernas de borboleta, sente os joelhos pesados para o chão, vai cedendo para a gravidade. E volta a conexão com a sua respiração. Imagina o ar fluindo nas partes que você sente mais tensão e vai vendo se só com a respiração, com essa passividade da postura, você consegue soltando esses espaços de tensão, amaciando os tecidos, as estruturas do seu corpo. E aí, se você quiser, pode deixar as pernas esticadas, se elas estavam dobradas, ou continuar da maneira que você preferir. Se você esticou as pernas, sente aí dar uma soltada na articulação do quadril, nos flexores de quadril. Sente as pernas bem pesadas para o chão. Solta mesmo, relaxa a tensão, libera a musculatura. Deixa assim os pés caírem para os lados. E respira. Daqui, vai voltando o apoio dos pés e aí vai rolando para uma das laterais, saindo aí da sua almofada. Pode tirar ela aí de perto e se deitar no chão. Dá uma percebidinha como é que tá a sua coluna, a sensação que fica, como é que tá o seu corpo. E aí deixa os pés se afastarem, deixa os joelhos caírem assim um em direção ao outro. Deixa mesmo eles pesarem um para o outro. Acha esse apoio mútuo dos joelhos. E veja o que você prefere com os braços, para que eles fiquem bem pesadões lá para o chão. Dá uma respiradinha aí, sente principalmente a parte lá de trás do seu quadril, sente como está o apoio do sacro no chão e vai tentando perceber se você sente esse espaço aí de trás expandindo. Se você sente que os tecidos aí de trás podem ir se afastando, ganhando espaço, liberando espaço enquanto você deixa os joelhos pesarem um para o outro. E aí vai voltando os pés no paralelo, percebe como você tá. E aí formando um triângulo com as mãos, você vai levá-las ali embaixo do quadril e voltar a apoiar o sacro bem em cima das mãos. Então, sente assim que os seus dedos indicadores e talvez médios e o dedão se conectam, formam esse triângulo e você pesa o quadril em cima das mãos. Deixa realmente o peso do seu quadril chegar lá na mão, deixa ficar pesado. E aí aproveita a sua respiração, principalmente quando solta o ar, deixa o quadril afundar nas mãos.
E respira, deixa o corpo todo ir cedendo lá para o chão, afundando no chão, como se você fosse deixando uma pegada aí do seu corpo cada vez mais pesada em direção ao solo. Sente a pelve pesada nas suas mãos, corpo todo afundando, deixando essa grande pegada. E expira. E aí vai tirando as mãos daí, volta bem o bumbum para o chão e sente como é que fica a sensação. Percebe como está esse espaço, como está a frente do quadril, como está a sua coluna. Faz esse scanner aí do seu corpo e mantém a sensação da respiração aí em fluxo por todo o seu corpo. E aí pega um joelho e pega o outro, dá uma abraçadinha neles e vamos finalizar aqui com uma respiração com as pernas em movimento. Então, ao inspirar, você vai empurrar as pernas para longe, e ao soltar o ar, puxa elas de volta para você. Inspira o braço, estique, você afasta as pernas, volta trazendo elas de volta. Faz mais algumas vezes assim, vai fazendo lá um carinho na sua lombar e sentindo esse movimento da perna sincronizado com a sua respiração, ela que comanda o movimento. E aí daqui volta um pé e volta o outro, vai se virando de lado para ir se sentando. Muito bem, eu espero que você esteja se sentindo bem, que tenha sentido aí liberar um pouquinho desses espaços da lombar, do quadril. Se você gostou, deixe o seu like e me siga para acessar novas práticas semanalmente. Até breve!